Olá, alegria! Aula número 6 do nosso canal com o tema Reforma Tributária, né? O livro Reforma Tributária Já pelo Brasil. Entenda quanto você paga de impostos, porque paga e para onde vai o seu dinheiro. Os impostos estão presentes no nosso dia a dia em todos os momentos. Você está dormindo e está pagando imposto, porque o colchão que você está dormindo, a cama que você está dormindo, houve imposto, teve imposto na compra desses produtos. Quando você toma o café, você está pagando imposto. Os produtos consumidos ali têm tributação, tem ICMS, tem PIS, COFINS, tem um monte de coisa. Quando você almoça, tem imposto, bota uma roupa, tem imposto, vai trabalhar, tem imposto, pega uma condução, tem imposto. Tem imposto em todos os produtos e serviços que consumimos no dia a dia. E no Brasil, já vimos aqui em aulas anteriores, a tributação sobre o consumo exerce um peso significativo, representa metade da nossa carga tributária. Esse é o problema do sistema tributário nacional, o problema principal. Não é assim nos países mais desenvolvidos do mundo, é assim aqui. Nós tributamos as empresas e as empresas repassam para o preço dos bens e serviços os impostos. E com isso, isso afeta a população de forma igual, afeta de forma igual a população que é desigual, né? Afeta todo mundo, quem ganha muito, quem ganha pouco, quem ganha médio, todo mundo é punido da mesma forma, pagando um conjunto de tributos, né? Um conjunto pesado de tributos embutido no preço dos bens e serviços. Precisamos mudar isso, precisamos mexer nessa matriz, alterar esse modelo. Então, se você quiser entender melhor esse processo, entender melhor esses detalhes, o que é tributação sobre consumo, sobre renda, sobre propriedade, retorne um pouquinho, as aulas estão aí todas disponíveis. Vai lá na aula número 1, vai lá na aula número 2, vai na aula 3, né? Na aula 1 e na aula 2 a gente detalha o que é um tributo sobre o consumo, sobre a renda, sobre a propriedade, entender um pouco dessa confusão. Na aula 3 a gente faz a comparação do Brasil com os países mais desenvolvidos do mundo, entendendo como é que eles trabalham lá fora e como é que a gente faz aqui. Quer dizer, a gente faz aqui um modelo diferente do padrão de quem avançou, de quem melhorou. Quer dizer, a gente está fazendo igual, nem igual a países que têm modelo tributário equivocado, a gente está fazendo pior. Metade da nossa carga tributária é consumo. Nas aulas 4 e 5, nós verificamos a distribuição dos impostos, principalmente os impostos da União para os estados e municípios, né? Transferência obrigatória do imposto de renda, do IPI, do ICMS dos estados para os municípios, do IPVA, da CID combustíveis. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos entender a DRU, a desvinculação das receitas da União, né? A DRU, e como o slogan dessa aula é reflexo de um sistema tributário que perdeu completamente o sentido. Vamos entender um pouquinho o que é essa DRU, desvinculação das receitas da União. Alegria! Verificando esse primeiro slide, a gente vai observar, esse slide eu já vi em outra apresentação, você que está assistindo as aulas desde o início, né? Já vi esse slide até mais de uma vez, sim, porque eu faço questão de trazê-lo sempre, né? Esse slide aqui mostra o que pra gente? Quanto que cada ente estatal arrecada no bolo da carga tributária. Então, de 100% de carga tributária, lembram a carga tributária no Brasil em 2015? Foi quase 2 trilhões de reais. Dos quase 2 trilhões de reais que se arrecadou no Brasil, os estados arrecadaram 68%, 1 bilhão 300 e pouco. A União, perdão, arrecadou 1 bilhão 300 e pouco, 68%. Os estados arrecadaram 25%, 500 bilhões mais ou menos. E os municípios arrecadaram 6%, em torno de 120 e poucos milhões de reais. Quer dizer, e na hora de ficar com dinheiro, a União fica com 58%, transfere um percentual, 10% da carga total, né? 10% dos 100%, ela transfere para estados e municípios. Os municípios recebem mais de 10%, mas eles não recebem tudo da União, recebem uma parte da União, uma parte dos estados. E os estados, eles transferem dinheiro para os municípios, transferem recursos, né, oriundos de ICMS e IPVA para os municípios e recebem dinheiro da União, oriundo do imposto de renda, do IPI, também da CID combustíveis, dinheiro do IOF, tá? Recebem esses recursos da União. Então, no final, olha que interessante, os estados arrecadam 25% e ficam com quase a mesma coisa, com 24,4%, 0,9% a menos do que arrecadam, 0,9 pontos percentuais a menos do que arrecadam, tá? Aí, vamos verificar agora uns detalhes a mais em relação à arrecadação.
para a gente entender um pouco esse processo, né? Entender um pouco por que existem tantos problemas na repartição dos recursos entre a União, os estados e os municípios. Vamos entender o ICMS, por exemplo. O bom e velho ICM, né? Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ele representava 5% do PIB até 88. Até a Constituição de 88, o ICMS representava 5% do Produto Interno Bruto. Por quê? Era imposto sobre circulação de mercadoria. Era cobrado só na mercadoria, né? Não tinha ICMS, porque não tinha o S, né? Não tinha ICM na energia, não tinha ICM nos minerais, não tinha ICM nos transportes interestaduais, intermunicipais, nos serviços de comunicações. Todos esses serviços e esses produtos, eles eram tributados com impostos federais, os chamados impostos únicos, né? Tinha o imposto único de minerais, o imposto único de energia elétrica, o imposto único de comunicações, o imposto único de transportes interestaduais e intermunicipais. Quer dizer, esses impostos todos que eram da União, e a União mandava até repartir um pedacinho, mandava um pedaço deles para os estados e municípios, esses impostos, eles deixaram de existir em 88 e foram migrados para o ICMS, né? E o ICM ganhou o S e passou a ser cobrado também sobre energia, minerais, que são os combustíveis, né? Passou a ser cobrado sobre transporte interestadual e intermunicipal e sobre comunicações. E aí o bom e velho ICM virou ICMS, passou a representar 8% da carga tributária, chegou a 8%. No começo desse século, né? 2000, 2001, 2002, chegou a 7,95%, 96%, quase 8%. Com a crise econômica que o Brasil vem passando aí nos últimos 2, 3 anos, essa arrecadação caiu bastante, tá? Então hoje representa em torno de 6,7% do PIB. Mas embora tenha caído bastante, 6,7% é simplesmente 34% a mais do que se arrecadava de ICM lá em 88. Quer dizer, o ICMS representou um volume significativo de dinheiro colocado nos estados e municípios após a Carta Magna de 88. E a arrecadação do ICMS em 2015 atingiu 400 bilhões de reais. 400 bilhões, 397, um pouquinho menos, né? Sendo que petróleo, comunicações e energia elétrica respondem por 42% da arrecadação total do ICMS. Vou repetir, combustível, comunicações e energia respondem por mais de 40% da arrecadação do ICMS, da arrecadação total do ICMS. Aí a pergunta tradicional, o ICMS não é seletivo? Cadê a seletividade desse imposto? Na verdade ele é seletivo, mas esses itens, né, eles têm uma arrecadação pesada porque eles têm um volume grande de movimentação na economia e o ICMS é o principal imposto do Estado, né? Então os estados cobram alíquotas muito elevadas, a energia elétrica chega a representar metade do preço. O ICMS não é metade, a tributação toda juntando PIS e COFINS, né? Mas o ICMS é alíquota de 30% em alguns estados. Cara, uma alíquota de 30% por dentro, ora, 30% por dentro é igual a 40 e poucos por cento por fora. Conta muito simples, né? Se o produto custa R$100 e você fala 30 é ICMS. Se 30 é ICMS, R$70 é a conta de energia. Tem outros tributos, vamos deixar eles de fora. Então, na verdade, a alíquota não é 30%. A alíquota é 30 sobre 70. Mudou um pouco, né? 30 sobre 70... aí vai dar aqui 40 e poucos por cento, aproximadamente 42%, talvez um pouco mais, 42%. Mudou de figura, mudou de percentual. Então, o ICMS tem um peso muito significativo no preço desses itens. Tá? E, na verdade, não é um imposto tão seletivo assim, é o primeiro imposto em arrecadação que nós temos no Brasil. Prosseguindo em relação à evolução dos tributos, dos impostos, esse quadrinho aqui é muito interessante. É muito interessante para que a gente possa compreender o porquê que surgiu a DRU, né? Essa volta toda é para explicar a DRU, Desvinculação das Receitas da União. Olhem só, o IPI, em 1985, representava... Eu já falei isso na aula passada, retrasada, eu falei esse percentual. Na aula 4, eu comentei isso.
Mas hoje estou entrando com mais detalhes e mostrando isso numericamente aqui. O IPI representava 20% da arrecadação da Receita Federal do Brasil no ano de 85 e também em 89, quando foi o primeiro ano, né, da nova Constituição de 88. 20%. Em 2015 o IPI representou 6%. Por que você acha que o IPI deixou de ser um imposto interessante para a União arrecadar? Por um motivo muito simples. Lembram da aula número 4? Se não lembra, dá uma olhadinha lá, assiste que você vai entender bem. Você transfere obrigatoriamente 59% da arrecadação do IPI para os estados e municípios, você, União. Então você cobra, arrecada e fiscaliza e só fica com 41%. Pô, eu vou ter uma trabalheira danada para arrecadar R$1 bilhão e vou ficar com 410 milhões. Não quero. Eu quero o imposto que eu fique com o dinheiro todo. Entenderam? Então, a arrecadação do IPI caiu muito. O peso dela na carga tributária caiu muito. Era 20% há 28 anos, hoje caiu para 6% da carga tributária. Por outro lado, a COFINS, que também é cobrado sobre a Receita, né? A COFINS é para a Seguridade Social, teoricamente, né? Para a saúde, previdência e assistência. É cobrado sobre a receita das empresas. A COFINS, que nem existia em 89, nem existia em 85, era o FINS Social, que era a contribuição que antecedeu a COFINS, tinha a mesma natureza. O FINS Social representava 10% da carga tributária em 89, quando começou a Constituição Federal de 88, né? Em 2015, 24%. Olha o salto, aumentou 140% o peso dela na arrecadação total da Receita Federal. É 24% da arrecadação total. Hoje é muita coisa, é um percentual muito alto. Você perceba que 10 mais 20, 10 da COFINS com 20 do IPI dá 30, 6 mais 24 dá 30. Quer dizer, eu continuei arrecadando 30% sobre receitas na União, né? Só que eu fiz um mix, eu arrecadava IPI e passei a arrecadar COFINS. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o IPI é transferido, a COFINS não é. O imposto de renda e a contribuição social, o problema é parecido. O bom e velho imposto de renda, né? O tradicional imposto de renda, era metade da carga tributária lá em 85. Chegou a ser 41%, caiu para 41% em 89. Né? O Brasil, num período inflacionário muito elevado, caiu para 41% em 89. Em 2015, caiu para 39%. O que houve? A contribuição social sobre o lucro líquido passou a ter um peso, né? Hoje a CSLL responde por 7% da arrecadação. Mas a contribuição social e o imposto de renda não são tributos parecidos, similares, são iguais. São cobrados sobre o lucro das empresas. Mas você arrecada 39% do total da carga para o imposto de renda e 7% da CSLL. Por quê? Vai na aula 4 que você vai ver. Mas a gente resume aqui. O imposto de renda, você transfere obrigatoriamente 49% para os estados e municípios. A CSLL você não transfere nada. Você, União, fica com todo o dinheiro, né? Então isso é muito complicado, muito difícil de você gerir esse processo. Aí, olha que interessante, né? As 10 mais, né? As 10 mais executadas, as músicas mais ouvidas aqui, os 10 tributos mais arrecadados no Brasil. Vamos um por um, olha só que interessante. E esses 10 tributos mais arrecadados no Brasil, eles representam 85% da carga tributária. E no cantinho do slide, ali na parte direita do slide, a gente vai observar o quê? Para onde vai esse dinheiro, né? Cumprindo até aquela lição do livro lá, para onde vai o imposto que você paga. Vamos entender aqui. O primeiro colocado, o ICMS, 397 bilhões de reais. 75% do ICMS vai para os estados, fica nos estados, né? E 25% ele transfere para os municípios. Então, 75% para os estados, 25% para os municípios. O imposto de renda, que é o segundo colocado, 342 bilhões lá em 2015. Como é que fica a destinação? A União cobra, arrecada e fiscaliza. 51% é da União, 49% ela manda para os estados e municípios de forma obrigatória. Terceiro colocado, o INSS, vai todo para a Previdência Social. Contribuição específica, tanto do empregado como da empresa, vai para a Previdência Social. A COFINS, que é a quarta colocada, 200 bilhões de arrecadação. Mas a COFINS, você manda o dinheiro todo para a Seguridade Social, exceto 30% que fica para a DRU, desvinculação das receitas da União, que eu já falo com mais detalhes. Quer dizer, 200
bilhões que você arrecada, você fica com 140 para a Seguridade. 60 o dinheiro fica livre e eu detalho isso aqui já já. Quinto colocado, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 118 bilhões, vai para os trabalhadores, é aquela chamada contribuição para fiscal. O dinheiro é de cada um dos trabalhadores, cada uma das pessoas que tem conta individual organizada, gerida pela Caixa Econômica Federal. Sexto colocado, a CSLL, cujos recursos vão para a Seguridade Social, igual a COFINS, Saúde, Previdência e Assistência, exceto 30% da DRU. Novamente eu pego 30% da arrecadação de um tributo, de uma contribuição, e deixo o dinheiro livre para gastar onde quiser. Sétimo colocado, ISS, é dos municípios. Oitavo colocado, PIS/PASEP. O PIS é irmãozinho da COFINS, né, cobrado sobre a Receita. Ele vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, exceto 30%, que fica livre para a DRU, desvinculação das receitas da União, você gasta onde quiser. E o IPI, é o nono colocado, arrecadou 48 bilhões em 2015, 41% é arrecadação da União, fica para a União, 59% a União transfere obrigatoriamente para estados e municípios, conforme detalhado lá na aula número 4. E o décimo colocado é o Imposto de Importação, com 39 bilhões de arrecadação em 2015, esse é integralmente para a União. Repassando rapidinho, consumo, o que tem sobre o consumo aí entre os 10 mais? Vamos lá, numerando aqui, ó. ICMS 1, COFINS 2, ISS 3, PIS/PASEP 4, IPI 5, Imposto de Importação 6. Entre os 10 tributos mais arrecadados no Brasil, 6 deles têm peso sobre o consumo. Eles afetam o preço final dos bens e serviços. É isso que eu falei no início dessa aula. Está tudo errado, esse modelo está errado, né? Sobre a renda, você tem o Imposto de Renda e a CSLL, né? 2 tributos. E os encargos sociais, vocês têm aí o INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não há qualquer imposto sobre patrimônio entre os 10 mais arrecadados no Brasil. Vamos adiante. Aí, na sequência, o que a gente observa? A DRU, né? Vamos entender agora finalmente o que é a DRU. Desvinculação das receitas da União, né? Foi um instrumento criado em 1994. Em 1994 foi criada a DRU com outro nome. Na verdade, na época o nome era Fundo Social de Emergência, né? E foi repetido depois em 97 até chegar em 99 a esse nome. Desvinculação das receitas da União. Aqui no quadro, ó, você bota foi o Fundo Social de Emergência, tá? Que funcionou em 1994 até 96. Em 1997 foi criado o Fundo de Estabilização Fiscal, que ele valeu em 1997 até 1999, tá? E depois foi criada a DRU, Desvinculação das Receitas da União, que valeu a partir do ano 2000. Na verdade, em 99 já estava valendo a DRU, né? E aí o que aconteceu? Foram 8 emendas constitucionais. Uma emenda para o Fundo Social de Emergência, 2 emendas para o Fundo de Estabilização Fiscal e 5 emendas para a DRU, Desvinculação das Receitas da União. O que significa a DRU? Você desvincula 30% da arrecadação de contribuições. Que contribuições são essas? Olha ali, ó. COFINS, CSLL, PIS/PASEP, Contribuição sobre a Intervenção no Domínio Econômico, a CID Combustíveis e as taxas. Eu até escrevo, né? Pode desvincular taxa? A taxa não é vinculada? Pode. Eles conseguiram fazer isso na última emenda, né? Por que tem 5 emendas? Porque as emendas valem por pouco tempo. É um processo muito complexo de aprovar isso no Congresso Nacional, então eles só conseguem aprovar por um tempo específico. Agora é que aprovaram a extensão dela até 2023. Quer dizer, você pega 30% da arrecadação de COFINS, CSLL e PIS/PASEP e deixa livre. Juntando COFINS, CSLL e PIS/PASEP, dá em torno de 310 bilhões de arrecadação. Então eu pego 30% disso, 93 bilhões, e coloco livre. Você gasta onde quiser, faz a destinação que julgar adequado, que julgar conveniente, tá? Esse é o modelo brasileiro. E na última versão da DRU, houve a desvinculação também de 30% da arrecadação de impostos, taxas e multas de estados e municípios. Os deputados e senadores exigiram
a permissão, a liberação para ajudar a melhorar, né, as combalidas contas públicas dos nossos estados e dos nossos municípios. Nesse ano de 2017, né, a gente está vendo aí a crise porque passam os nossos entes estatais. Já em 2016, eles conseguiram incluir esse dispositivo, quer dizer, moedas de troca, né? Eu aprovo a federal, mas você tem que deixar eu colocar também a desvinculação dos recursos dos estados e municípios. Então você desvinculou inclusive taxa 30%. Imagine, você não cobra taxa de lixo hoje no município, vai passar a cobrar. Se você gasta 10 milhões de reais para você prestar esse serviço, você pode arrecadar 15. Você pega, desvincula 30% dos 15, 4 milhões e meio, gasta onde quiser. É esse o modelo, é essa forma que está estruturada aí. E olhe só a vergonha, tá? A DRU, a última emenda constitucional, falou que ela vai valer até 2023. Quer dizer, o FSE, o Fundo Social de Emergência, começou em 1994, que era a mesma coisa. Era destinar parte de COFINS, de CSLL, do PIS, para recursos livres, para que a União pudesse pagar juros da dívida externa na época. E isso prosseguiu para que fosse possível fechar as contas públicas. O que é isso, na verdade? É a teoria, né? Aquela chamada lei do finge que está fazendo. Eu finjo que estou fazendo. Eu finjo que a COFINS é para a Seguridade Social. Eu finjo que a CSLL é para a Seguridade Social. Mas eu destino 30% da arrecadação delas para livre, para o orçamento livre da União. Eu gasto onde quiser, onde bem entender o dinheiro. Por isso que eu falei no início da apresentação, né? O título dessa apresentação, dessa aula foi a DRU, reflexo de um modelo tributário que perdeu completamente o sentido. Tá bom? Perdeu completamente o sentido, não tem para onde discutir mais. Ok? Aí a gente fecha a aula de hoje. O objetivo da aula de hoje, repetindo, foi entender a contextualização, né? Por que nós chegamos até a desvinculação das receitas da União? E aí nós verificamos ali como houve a migração da arrecadação de impostos dos anos 80 para as contribuições, né? O peso das contribuições sociais na arrecadação tributária do Brasil, esse peso foi aumentando muito ao longo dos anos. Aumentou nos anos 90, aumentou muito no novo século e não para de aumentar. E com isso, o que aconteceu? As contribuições têm carimbo, o dinheiro é destinado para lugares específicos, para situações específicas. E aí, como é que você contratar, como é que você resolve isso se o dinheiro da contribuição é para um lugar, para a Seguridade Social, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador? Você criou esse mecanismo aqui de desvinculação. Você desvinculou um percentual da arrecadação deles e deixou livre. Quer dizer, na verdade a COFINS é a COFINS, mas é como se fosse um imposto. 70% dela é COFINS, é contribuição. 30% é imposto que você deixa livre. É por isso que eu falei no início. Um sistema tributário que perdeu completamente o sentido. E por isso que eu fui eloquente no início e volto a ser agora. Esse é o modelo brasileiro, está completamente equivocado, completamente esgotado. Não dá mais para prosseguir, não dá mais para seguir. A tributação sobre o consumo abocanha metade da nossa carga tributária. E dessa forma confusa que vocês viram ali naqueles 10 mais. Tributo pra caramba, tem 6 tributos cobrados sobre o consumo. 6. Dentre os 10 mais, tem 6 tributos cobrados sobre o consumo, né? Você vai lá, ICMS, COFINS, você tem o IPI, você tem o ISS, você tem o Imposto de Importação e tem o PIS/PASEP. 6 tributos entre os 10 mais arrecadados que tem o peso que pesa no dia a dia, no preço final dos bens e serviços. Tá bom? Por isso que eu escrevi o livro aqui, Reforma Tributária Já, pelo Brasil, para que você entenda o quanto você paga de impostos, por que você paga e para onde vai o nosso dinheiro. Aqui no livro você tem muito mais detalhes em relação a essas destinações, esses pontos todos que eu falei aqui. Aqui a gente escreve com riqueza de detalhes. Esse trabalho aqui tem o objetivo de esclarecer de forma, pelo modelo audiovisual, em forma de vídeo, de orientação didática, a você, para que você entenda como é que o nosso sistema tributário está estruturado, tá? Me ajude na divulgação do canal, deixe seu comentário aí embaixo, reveja os vídeos anteriores, se você já viu, dá uma olhadinha de novo, se você não viu, veja cada um deles. Hoje foi a aula número 6,
Já tem outras 5 aulas aí no canal, né? Existem outros vídeos também que eu fiz na palestra na Firjan e alguns outros lugares que vão ser colocadas juntos aqui no mesmo canal, no mesmo espaço. Assistam as apresentações sobre o Sistema Tributário Nacional, divulguem entre os amigos, para o vizinho, para o colega de trabalho, para o parente, divulguem, me ajude na divulgação. É muito importante que mais e mais pessoas conheçam esse sistema tributário nosso para que a gente possa mudá-lo, mas possa mudar de forma efetiva. Reforma tributária com letra maiúscula, efetiva. Vamos migrar a tributação do consumo para patrimônio e renda, como fazem os países mais desenvolvidos do mundo. Aqui está tudo errado e esse modelo errado está levando o Brasil para o buraco. Tem problema de todo tipo no Brasil, não é só sistema tributário. A gente está vendo aí, está vivendo, não preciso falar, é só abrir o jornal, entrar na internet, assistir televisão, ouvir rádio, falar com um colega que você vê a situação que está o país. Mas, independentemente de qualquer problema político que esteja acontecendo, é muito importante entender o processo tributário, entender a cobrança de tributos no Brasil. Não tem mágica. Governo não tem dinheiro. Ah, é do governo? Não é do governo, é seu, meu. Nós que pagamos os impostos. Então nós temos que entender bem o quanto pagamos, por que pagamos e para onde vai o nosso dinheiro. Tá? Abraço, obrigado, alegria e até a aula número 7.